Oi, gente, a paz. Bom, hoje nós estamos na nossa segunda gravação do nosso quadro Avivalistas que Mudaram a História. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher que abriu as portas para o ministério feminino em uma época em que as mulheres eram proibidas de falar. O Senhor chamou essa mulher e usou ela para abrir caminho. Nós vamos falar da Maria Woodworth Ether, assim se diz, certo? Sim, a Maria Beulah Woodworth Ether nasceu em 22 de julho de 1844, ou seja, ela é do século XIX, um século onde as mulheres não podiam pregar, em lugares públicos, somente aconselhar em casa. Mas ela teve uma longa história até ela conseguir superar todos os medos e pregar pela primeira vez com 35 anos. A infância dela foi uma infância muito difícil, porque os pais dela eram agricultores, Samuel e Matilda. Mas o pai dela, ele além de ter um trabalho não muito remunerado, ele também era alcoólatra. Por isso ele gastava a maior parte do dinheiro, que era pouco que eles já ganhavam, com o seu vício, que fazia com que toda a família dela passasse fome. Mas, pela graça de Deus, em 1854, o pai dela se converteu numa igreja chamada Discípulos de Cristo. Nisso ela tinha 10 anos e a vida deles mudou para bem melhor. E aí, um ano depois, eu lembro mais ou menos da história, um ano depois ele estava trabalhando, já não estava mais gastando dinheiro nas bebidas e tal, a família já estava bem abastecida e ele estava trabalhando muito. Foi trabalhar no campo, teve uma insolação forte, se sentiu mal e desmaiou. Depois ele acordou e um dos companheiros de trabalho disse que ele morreu orando pela família. Então, lá no campo, um ano depois de se converter, o Senhor levou ele. E aí os amigos dele chegaram, os companheiros de trabalho dele chegaram em casa, com ele já morto. E aí ela se lembra que foi o primeiro grande sofrimento que ela fala, né? Que ela descreve nas entrevistas e nas anotações que as pessoas têm dela, nas biografias. Que ela foi o primeiro grande sofrimento dela, que as crianças começaram a chorar e a mãe dela desmaiou. O que mais? A conversão dela foi quando ela tinha 13 anos de idade. Ou seja, 2 anos depois desse episódio que ela chama de o grande sofrimento, o primeiro grande sofrimento, ela se converteu na mesma igreja que o pai dela tinha se convertido. Ela foi profundamente impactada pela pregação, que no caso era a pregação sobre a cruz de Cristo, sobre o amor da cruz. Bom, aí, quando ela tinha 13 anos, na mesma igreja que o pai dela tinha se convertido, ela também se converteu, quando ela estava ouvindo uma pregação sobre a cruz de Cristo. No momento em que eu ouvi a história da cruz, o meu coração foi transbordado com o amor de Jesus, e meus olhos se tornaram em fontes de lágrimas. No dia seguinte da conversão dela, ela foi batizada. Ela também diz sobre isso: uma luz veio sobre mim, e a partir de então meu coração foi verdadeiramente convertido. Nesse mesmo dia do batismo dela, ela recebeu o chamado de Deus. Eu ouvi a voz de Jesus chamando-me para sair às estradas e fronteiras, para reunir as ovelhas que estavam perdidas. Nisso ela tinha 13 anos, mas ela não começou a atuar do chamado dela imediatamente. Por causa dos impedimentos. Várias coisas impediam, né? Uma delas é por o fato dela ser mulher. Só o fato dela ser mulher em 1800 já era... Fica quietinha em casa. E o outro, tinham outros impedimentos. Ela não teve estudos. Exatamente. Ela não teve estudos e ela gostaria de ser mais capacitada. Um outro impedimento. Acho que era isso. Basicamente isso. Ela não tinha coragem. Ela desejava tanto ter estudo para poder pregar, frequentar uma escola, que ela chorava às noites, assim, antes de dormir.
Porque ela queria muito poder fazer isso que Deus tinha chamado ela, mas ela não se sentia capaz. Então, ela colocava essas barreiras, né? Mesmo sabendo que o Senhor era quem tinha chamado. Ela tinha certeza desse chamado. Então, ela pensou que ela precisava primeiro se casar para depois poder começar a atuar. Aí ela começou a desejar. Ela falou, já que eu tenho esse chamado e arde no meu peito, eu vou me casar com um pastor ou um missionário. Então ela começou a desejar um casamento com um pastor ou missionário, o que não aconteceu. Em 1863, ela se casou com Philo Horace Woodworth. Era um soldado de guerra, né? Que voltou da guerra, não é isso? Eu sei que ele era agricultor. Ele tinha uma fazenda em Ohio. Mas ele tinha recentemente, porque no livro Generais de Deus fala que ele tinha recentemente voltado da guerra. E aí eles se apaixonaram, rapidamente se casaram. Então ela desistiu dos planos de se casar com um pastor ou missionário. Bom, ela teve 6 filhos com ele, mas ela acabou se divorciando dele em 1891 por um caso de traição da parte dele. Não sabia, que babado. Porque eu pensei que ele tivesse acompanhado ela. Eu sei que ele se opôs ao ministério dela. Ele se opôs ao ministério dela. E quando ela começou, inclusive ele criticava ela. E ele só queria saber da fazenda em Ohio que ele tinha. Logo, Maria se tornou conhecida nacionalmente como uma pregadora de cura. E até 1894, Maria já tinha pregado de costa a costa dos Estados Unidos ao menos 3 vezes. Aqui em outro lugar diz de leste a oeste. Ela era patrocinada pelos metodistas. Eram eles que pagavam as viagens dela. Mas algumas, como por exemplo algumas que eram para aldeias indígenas, ela tirava dinheiro do próprio bolso. E também para comunidades afro-americanas. Porque não tinha muito apoio da comunidade evangélica, essa mistura de etnias, mas ela não se importava, ela ia mesmo. Bom, eu acho que um aspecto importante da Maria, Maria, como podemos chamar? Bom, da Maria, um aspecto muito forte dela é a unção do Espírito Santo, o mover de Deus. Ela transpôs barreiras para sua época, ela fez o que muitos homens não tinham coragem de fazer, ela conduzia as pessoas à presença de Deus, com ousadia, com unção, com autoridade. Isso é um grande exemplo para nós, verdade? Uhum. Pietra, conta pra gente um pouco mais sobre o ministério da Maria. Em 1883, ela ficou conhecida como evangelista do êxtase, porque nas reuniões dela muitas pessoas caíam no chão, assim, de repente. Em uma convenção em Alexandria, na Indiana, 25 mil pessoas que estavam assistindo, 500 pessoas caíram de uma vez quando ela pegou o microfone para falar. Por isso que ela era conhecida como evangelista do êxtase, mas Deus já tinha mostrado isso para ela em uma visão, anos antes, e ela não tinha entendido essa visão. Quando as pessoas começaram a cair, ela ficava assustada, mas aí Deus lembrou para ela dessa visão que ela tinha tido há muitos anos antes. Bom, nota. Elas caíam e elas acordavam convertidas, ou curadas. Várias delas tinham visões, falavam visões do céu, visões do inferno, e o Senhor as visitava e tratava com elas. É muito diferente de outros de hoje em dia. Por exemplo, aquele lá do Bom Dia Espírito Santo, como ele se chama? Esse homem, ele pega o terno dele e soca as pessoas, aí as pessoas caem. E mais uma coisa, elas não caíam para trás, elas caíam para frente. Que isso é também uma diferença. Os que caem para trás, cuidado. A unção de Deus, ela não precisa ser imposta, não é algo hipnótico, como eles estão fazendo hoje, esses falsos profetas, esses lobos. Não tem nada a ver o que ela fazia, o diabo tá sempre imitar, mas não tem nada a ver o que ela fazia com o que as pessoas, os imitadores, fazem hoje em dia. É muito bom deixar claro. As pregações da Maria eram centralizadas em uns certos temas: a salvação, santificação, batismo no Espírito Santo e a iminente volta do Senhor. Essas eram as coisas que ela mais falava nas pregações dela, e isso causava um grande número de conversões. As manifestações do Espírito sempre acompanhadas das conversões verdadeiras.
E as curas. E as curas, bem como na época de Jonathan Edwards, só que na época de Jonathan Edwards sem as curas, somente as conversões. A barraca dela, a tenda dela, tinha 8.000 lugares. E ela tinha dom de profecia. Por isso que todas as pessoas sempre iam na barraca dela. E sempre lotava para qualquer cidade que ela fosse. O que é uma coisa impressionante para 1800, né? Onde as mulheres geralmente não poderiam falar. As curas eram... Os cegos viam, os coxos, os aleijados andavam, alguns mortos ressuscitavam, eram levados até ela, e ela orava sobre eles e ressuscitava. Eram curas tremendas, prodígios, maravilhas. Uma coisa também que é muito interessante, e esse é o motivo dela ser chamada de vó do pentecostalismo, é porque antes mesmo da Rua Azusa, dos pentecostais, né, que receberam o batismo com o Espírito Santo, falando em novas línguas, nas reuniões da Maria já se buscava isso, e muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e receberam dons. Muitos receberam o dom de cura, de expulsão de demônios, da realização de milagres, aqui está escrito de visões de batismo no Espírito Santo por imposição de mãos, e alguns receberam os dons de novas línguas. E tem a história de uma jovem que ela orou pela jovem, a jovem começou a falar em novas línguas, mas ela também recebeu o dom de interpretação. Então ela conseguia ler nessas línguas, que eram várias, e ela conseguia falar fluentemente e também conseguia entender todo mundo que estivesse falando. Mais tarde essa jovem foi para um campo missionário, para uma aldeia indígena, dessa língua que ela tinha aprendido, e ela falava melhor e com mais poder essa língua do que os outros missionários que já estavam lá há muito tempo. Tremendo, não? Uhum. Tremendo. Tem algo da Maria que eu não gosto muito, que chamaram um casal, chamou ela um dia, no final de uma dessas reuniões, um casal, um irmão, né, de outra igreja, de outra denominação, de outro estado, a chamou, não me lembro de onde ele era, mas falou para ela que o Senhor estava movendo ele a fazer algo muito grande, e que o Senhor estava mostrando para ele que ela deveria estar nisso, que ele deveria fazer uma comoção na cidade dele. Eu não sei se era, acho que era no Texas, e ela tinha que estar lá porque o Senhor ia usar ela. Era um acampamento, ele ia fazer de 3 dias, um retiro espiritual. E aí ela concordou, ela falou que tudo bem, que ela ia, que era para ele montar todo o esquema. E ele tinha convidado outras pessoas também, outros pregadores, homens de Deus, que também estavam sendo usados no avivamento, em outros avivamentos, e que também tinham se convertido através da Maria. E aí eles fizeram um acampamento com barracas e tudo. Foi tão grande, eu não me lembro agora o número, mas foi muito grande, assim, de proporções enormes, que eles tiveram que colocar nomes nas ruas. A Rua Espírito Santo, a Rua Aleluia, Alamedas, para que eles pudessem se encontrar, os próprios irmãos. Então tinha cultos o dia todo, você lembra disso? Dessa história? Tinha cultos o dia todo, pela manhã, pela tarde, pela noite, e ela ministrava na maior parte dos cultos. Numa madrugada em que alguns estavam descansando e outros estavam orando, um desses irmãos teve a revelação do nome de Jesus, da unicidade, de que Jesus era Deus. E aí ele, feliz, foi compartilhar com várias pessoas, e várias pessoas perceberam, sentiram o respaldo de Deus através dessa revelação, não, né? Dessa descoberta. Uma revelação é uma coisa que está oculta, e não, na verdade está na palavra. E aí eles começaram a orar com mais unção, com mais poder, e eles mesmos tinham, o Senhor tinha dado dons, e então eles foram falar com a Maria, e a Maria rejeitou isso, falou que isso não provinha de Deus. Mas como muitas pessoas creram neles, a Maria ficou com as reuniões da manhã, e eles precisavam desse espaço para compartilhar o que Deus tinha mostrado para eles. Então, nas reuniões da tarde e da noite, eram reuniões de ensinamento e também cura e oração e tal. E aí ela ficou muito brava com isso. Ela disse que foi uma grande decepção. Mais tarde, ela falou que esse movimento era um movimento diabólico, esse movimento da unicidade. E a gente sabe que não é. É a Bíblia. Então, esse foi um porém. Mas eu vejo que Deus, ele trabalha de todas as formas com aquele que quer
né? Porque ele continuou usando a Maria até o fim da vida dela, certo? É mesmo. E quando começou a questão da Rua Azusa, dos irmãos falando em novas línguas, recebendo o Espírito Santo, a Maria, no começo, ela também não concordou. Ela estava achando que isso é muito estranho, que eles estavam usando mais o dom de línguas. Mas depois ela foi realmente se convencendo de que isso vinha de Deus, vinha da parte de Deus, e ela mesma buscou o batismo com o Espírito Santo, e ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Tá vendo? Se ela tivesse se aberto mais, quanto mais nós abrimos o coração em humildade, mais o Senhor vai mostrando, e mais perto dele a gente vai ficando. Durante o ministério da Maria, teve muita oposição, não foi assim fácil. Como a gente está falando aqui, parece fácil, mas como ela era mulher, ela recebia muitas críticas. E também ela foi presa 4 vezes por causa das curas e dos êxtases que as pessoas caíam. Ela foi acusada de usar medicina ilegalmente, por isso que ela foi presa. E de hipnotizar as pessoas, porque as pessoas caíam. Então, 3 dessas vezes não apresentaram nada no juiz, para o juiz. Mas uma dessas vezes acusaram ela de usar medicina ilegal. Mas nas 4 ela foi provada inocente, né? E foi liberta, mas até então foi pra cadeia 4 vezes. Tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que por ela não obedecer ao Senhor, o que aconteceu com os filhos? Ela teve 6 filhos com aquele primeiro marido dela e 5 morreram. Bem jovens. Ele também. Ele não morreu? Ele morreu também. Ele morreu depois, mas depois do divórcio. Ah, certo. E, bom, também ela se casou de novo depois, que foi uma bênção de Deus pra vida dela, né? Foi o Samuel Ether. Em 1902. Eles não tiveram nenhum filho, mas ele sempre ajudou ela até a morte dele, que foi em 1914. Ela enterrou todos os 6 filhos e os 2 maridos. A última filha morreu com 60 anos. Ela morreu com um acidente de bonde. Então ela viu todos os filhos, ela enterrou. Acredito eu que para essas barreiras que ela tinha, só foram quebradas através da morte de 5 filhos. E que barreiras então, e que medo que ela tinha. Porque ela precisou ser quebrantada perdendo praticamente toda a família. E depois a filha, por último, ela já era uma idosa e a filha também. Isso não é para qualquer um. Essa força que o Senhor deu para ela. Foi em 1924 que a sua única filha, Lizzie, a única filha que tinha sobrado, morreu. Antes mesmo da mãe. Isso foi muito triste, né? Imagina, tem que ter força para enterrar a família inteira. Mas surpreendente que mesmo nos últimos anos a Maria estava muito doente, com a saúde muito debilitada, tanto que ela não conseguia andar mais, apesar da mente dela estar 100% e a visão também. Mas ela não podia andar. Então, para ir para os cultos, levavam ela de cadeira de rodas. Uma cadeira lá que eles tinham inventado, não sei. Aqui tá Não era uma falando. cadeira de rodas, Não era é tipo uma coisa cadeira adaptada. grande. Eu vi uma foto. Uma cadeira grande assim, tipo que colocavam ela até lá. Porque a casa dela tem uma coisa que é legal. A casa dela. Ela foi aqui, como se diz? A precursora. Uhum. Ah, sim. Por exemplo, nas Assembleias de Deus, o costume é a igreja e a casa pastoral do lado, ou em cima ou atrás. E quem começou com isso foi a Maria. Ela sentiu a necessidade de ficar próxima da igreja. E está sempre disponível para algum momento de emergência e está pertinho da igreja. Então, quem implantou o modelo de casa pastoral do lado da igreja foi a Maria. É uma coisa muito interessante também. Então, levavam ela nessa cadeira até o altar. Quando colocavam ela lá, é como se sumisse todas as doenças que ela tinha. Ela conseguia ficar de pé e pregava andando de um lado para o outro do púlpito. Mas assim que ela acabava, voltava todas as dores e ela tinha que sentar de novo e ser levada até a casa dela. Sendo que ela tinha acabado de pregar um sermão, assim, como se ela não tivesse nada. Orar pelas pessoas, curar. E ela mesma. Ela tinha uma frase, né? Que era assim: prefiro desgastar-me por Jesus do que enferrujar. Acho que foi a frase que ela deve ter usado, né? Pra justificar isso que ela fazia. Que
mesmo na sua doença, ela ia e continuava dando sermões, né? E as curas. Um grande exemplo para todo cristão de hoje em dia. Ela perdeu os filhos e continuou no caminho do Senhor. E ainda mais, né? Ainda servindo a Deus. Aí perdeu outra filha e continuou com ânimo. E doente e continuou. Curando os outros, doente. Quando uma pessoa se deixa usar por Deus e quer e se dispõe, no caso dela ela não queria, então essa barreira foi quebrada. Essa resistência foi quebrada através do sofrimento. Da escola do sofrimento. Então depois, quando ela se dispôs, o sofrimento continuou, mas agora em outro nível, né? E com uma outra, vamos dizer, uma outra sensação dela, né? Acredito eu que já era aquelas tribulações, aqueles sofrimentos que o apóstolo Paulo dizia. Peso eterno de glória. Até que em 16 de setembro de 1924, ela faleceu com cerca de 80 anos. E foi uma mulher muito usada por Deus que até hoje é lembrada. E exemplo para todos nós, para todas as mulheres, inclusive. O Senhor pode usar uma de nós para trazer o que Ele quer fazer. É um avivamento. É o que Ele está mostrando, as pessoas que Ele tem movido e Ele tem colocado esse fardo de oração em muitas pessoas que nós temos visto, conversado, que Ele quer novamente fazer o que Ele fez no Pentecostes, o que Ele fez na Azusa, o que Ele fez em 1900 e o que Ele fez na Maria. Então, Deus abençoe a todos vocês, que esse conteúdo tenha sido de edificação para vocês. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.